Muito bem, boa noite a todos. Vamos a Atos, capítulo 16. Versículos 9 a 11. Continuemos com a nossa exposição do livro de Atos. Vimos que Paulo e Silas foram por 2 vezes proibidos, impedidos pelo próprio Espírito Santo de seguirem para a direção que eles queriam. E tentou ir para um lugar, foi impedido, não diz exatamente como, mas deixou claro que foi uma proibição divina. Comentamos isso já. Então, ele resolveu partir para outra direção, para o oeste, no caso. A cidade de Troade, que era uma cidade limite, já no final do conhecido como Ásia Menor na época. Hoje é Turquia. Então, ficamos no versículo 8 de Atos 16. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê aulas aqui agora sobre evangelismo, como veremos, sobre a Tua operação no coração de alguém que simpatiza com o Evangelho, mas não é ainda salvo em Jesus Cristo, como vamos ver hoje também na história de Lídia. Então, obrigado por este privilégio de podermos aprender diretamente da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, aqui Paulo vê esse homem que era da Macedônia, que hoje é Grécia. É importante que aqui tem 2 países envolvidos. Não sei se se chamava, talvez, nação, na época, o nome país não era muito aplicável, mas estavam aqui na Ásia, uma região, melhor dizendo, e teriam que passar para outra, que era a Macedônia, outra região, que hoje é a Grécia. Curiosamente, Turquia, onde eles estavam, é Ásia Menor, ou Ásia, e Grécia é Europa. Então, é a primeira menção que nós vemos aqui de alguém na Europa chamando Paulo. Porque Paulo foi impedido de ir para onde ele queria, como eu já coloquei. Por que será que Paulo impede, o Espírito Santo impede Paulo de ir para a Ásia, no caso, região norte, quando ele queria ir, e região sudeste, como ele queria ir, sudoeste? Não vai. Então ele foi para o oeste, Troade. Quando chegou lá, sai daí e vá para a Macedônia. Por quê? E aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, agora aqui pode. Não temos explicação conhecida, a não ser uma que é uma explicação. Aliás, uma grande explicação. Soberania de Deus. Pura e simplesmente. Não há estratégia de Paulo aqui que explique. Não há planejamento que explique, não há um motivo para nos dizer por que aqui pode e ali não pode. Aqui pode e ali não pode.
Eu entendo que o Espírito Santo ainda hoje tem critérios sobre a pregação do Evangelho em regiões, em cidades, países. Não é incomum nós lermos biografias de missionários que foram para certas regiões e lá trabalharam anos, às vezes décadas, e o resultado mínimo, em algumas situações quase zero, nada. Por quê? Eu diria que é exatamente a mesma explicação. Não vinga o Evangelho lá. Deus faz o que Ele quer, converte o que Ele... Não é nem converte, Ele prega onde quer pregar. Ou providencia. O assunto aqui não é nem conversão ainda, é chegar a pregação do Evangelho para alguém poder se converter. A própria pregação pode ser vedada por motivos que ele sabe. E eu, pessoalmente, creio que esta restrição pode chegar a pessoas. Não sei se você já notou que há pessoas em que a gente não consegue praticamente falar do Evangelho por oportunidade, a gente até que gostaria, ou por um fechamento muito grande da própria pessoa, não quer, se recusa de uma maneira ou de outra, e você não consegue. Não é nem que não consegue levar a Cristo, porque às vezes a gente consegue sim falar com alguém o Evangelho, fala à vontade, a pessoa mostra interesse e pergunta, e há uma discussão, não no sentido de uma briga, de uma disputa, mas uma discussão gostosa, de troca de ideias, isso aqui, o que a Bíblia diz disso, aquilo lá e tal, muito gostoso. Você deve ter passado por isso, todo crente deve ter passado por essa experiência de encontrar alguém. Vem quando a gente encontra, a gente tem um lá no culto de oração, que diz, essa semana eu tive a oportunidade de falar para alguém assim, feliz, é gostoso falar o Evangelho. Claro que mais gostoso ainda é quando alguém se converte, depois de você ter falado, mas já é uma outra etapa, já é um outro procedimento, é outra coisa, mas é um complemento que não anula a alegria de você só pregar. Não sei se você já percebeu isso. É gostoso pregar. Geralmente a gente pede, acertadamente, que Deus nos permita levar alguém a Cristo, que é, como falei, é o prazer supremo, né? Nessa questão de evangelismo. Talvez a gente não se lembre muito de pedir, Senhor, me dá pelo menos a oportunidade de falar, só falar. Eu queria que tu convertesse também, mas aí já é meio demais, talvez, não sei. Mas deixa eu menos falar, está seco. Faz tempo que eu não tenho oportunidade nem de expressar, nem de dizer que eu sou crente, que eu amo a Cristo, e tentar balançar um pouco a pessoa para que ela se mexa e leve a sério esse assunto. Me dá oportunidade, peça a Deus esse tipo de oportunidade. Só que você vai notar que às vezes ele vai dar e às vezes ele não vai dar, e certas pessoas, não apenas a própria pessoa se fecha ou não quer saber, mas eu admito que o próprio crente não tem abertura para isso. Não consegue falar direito, não tem vontade. Outros ele fica ali queimando de vontade para falar. E algumas outras, para outras pessoas, não sente, pode ter uma certa oportunidade, está ali do lado e tal, mas não sente. Não, isso é pecado.
Bom, eu não sei se isso é pecado. Pode ser, pode não ser. Cuidado com esse negócio de é pecado. Isso é pecado. Olha. Então, se é um crente que está próximo a Deus, tem orado, tem pedido oportunidades e tudo, mas ele não tem a menor vontade de falar do Evangelho para aquela pessoa do lado ali, eu não vou dizer que isso é pecado de jeito nenhum. E eu acho que, às vezes, pode ser o Espírito Santo proibindo. Nesse aqui você não fala, não. Mas, Senhor, eu estou querendo ir lá para cima, lá para o norte, como Paulo queria ir. Vai não. Mas eu queria ir, mas não vai. Curioso isto. Então, pense, primeiro, em pedir oportunidades. Segundo, em curtir, se sentir feliz, uma sensação gostosa em poder falar para alguém do Evangelho. E se você não está conseguindo ter ânimo, disposição para falar para uma certa pessoa no seu trabalho, um parente, uma coisa assim, ore a Deus, peça orientação, não é coisa do outro mundo, e talvez seja vontade soberana. E curioso agora, você não sente vontade de falar para ninguém, aí começa a ficar um pouco complicado a situação. Mas é interessante, você não sente vontade de falar para um, e porque está vizinho aqui, você está orando, pedindo a Deus por oportunidade de falar para a pessoa que senta do lado direito na sala de aula. A do lado esquerdo, não tem nenhuma vontade. Curioso isto. Soberania de Deus. É muito bom termos isso na nossa mente sempre. Versículo 10. Imediatamente, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. Opa! Notou que mudou o tempo do verbo? Não notou? Devia ter notado. Essas coisas na Bíblia muitas vezes não são tão detalhes, não. No versículo 9, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não, eu quero versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Eles desceram. Quem? A equipe. Paulo, Silas e Timóteo, que tinha se juntado. Versículo 8. Eles desceram. No versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. Ué, Lucas foi também? Sim, Lucas foi também. Gostosíssimo perceber isso. Paulo, bora Lucas. Ninguém sabe porque Lucas foi convocado, alguns acham que é porque ele era médico, mas o fato dele ser médico e Paulo tem a saúde um pouco abalada, aí já vem as especulações, aí ele foi para ser o médico particular de Paulo, ou enquanto ele evangelizava, ele cuidava de Paulo, ou não tinha nada a ver com a saúde de Paulo, é porque ele se mostrou um grande evangelista. Aí outros diziam, não, é porque ele já tinha estado lá em Filipos, para onde eles foram, lá para a Europa, no caso Macedônia, que hoje é a Grécia, é porque ele já tinha estado lá. Aí outros dizem, não, é porque ele é de lá. Aí vem as sugestões. Mas, seja como for, Lucas entrou aqui, exatamente aqui, que essa é a primeira das sessões, conhecida como as sessões do nós, entre aspas, nós. Isso é bem conhecido entre os que estudam o livro de Atos. Nós. Lucas entrou. Muito bem. Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O macedônio simplesmente pediu a Paulo que o ajudasse, ou a equipe. Vem para cá e nos ajuda. Se Paulo fosse um empresário, talvez pensasse que essa ajuda era em forma de dinheiro, de um empréstimo. Ele não disse o que era. Um empréstimo,
ou de uma sugestão de alguma sociedade, algum negócio, eu não sei. Se ele fosse um político, Paulo talvez pensaria que essa ajuda era em termos de alguma obra social, algumas melhorias na cidade, alguma influência junto a algum figurão lá do governo e tal. Se fosse médico, talvez pensasse que fosse uma ajuda para Paulo dar em termos de remédios, de consultas gratuitas, apesar de que Lucas era, mas Lucas não estava nem na equipe nessa altura, e Paulo era o chefe da equipe. Mas, independente de qualquer coisa, Paulo era um crente ávido por livrar almas do inferno e ganhá-las para o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está uma frase interessante. Procuramos partir imediatamente, concluindo que Deus havia chamado para pregar o Evangelho. Não foi dito na visão que era para pregar o Evangelho. Muitas vezes, claro, Cristo falava detalhes nas visões que ele tinha, o Deus falava, e às vezes não. Essa aqui, é óbvio que eles tiveram que concluir. O que é que esse homem quer conosco? Paulo acorda de manhã, pessoal, tive uma visão de um homem lá na Macedônia nos chamando para ir para lá. Para quê? Sei não, ele não disse. Deve ser para pregar o Evangelho. Só pode ser. Nós estamos aqui para isso, estamos querendo isso, estamos desejando isso, estamos pedindo a Deus isso. Deve ser. E uma prioridade enorme que eles tinham, e foi o que eles pensaram logo, imediatamente isso. Sabe por que o crente fiel insiste tanto em pregar o Evangelho? Porque ele tem a convicção de que não há melhor maneira de ajudar alguém do que levando a palavra de salvação para essa pessoa. Não há melhor maneira de ajudar. A gente fala em ajuda, é aquela velha história de pensando mais nas coisas daqui. Se alguém disser assim, rapaz, ajudei o fulano, ajudou? Ajudei. Pode testar. Que se alguém perguntar, a própria pessoa disser, adivinha como é que eu ajudei o fulano? Prestou dinheiro para ele. Prestou não, deu, né? Deu é melhor do que emprestar, né? Eu dei o dinheiro para ele, estava precisando, eu dei. É a primeira coisa que se pensa logo, dinheiro. É incrível como o tal do dinheiro fica na cabeça da gente. Dinheiro. Aí, não, não foi dinheiro não. Aí não foi não, então foi. Eita. Por favor, eu conheço alguém lá na prefeitura, então foi um favor de relacionamento que tu tem com alguém aí e tal, foi isso aí que tu fez com ele lá? Tu não é aparentado do prefeito? Sou. Então deve ter sido isso aí, não foi? Não. Rapaz, que ajuda foi essa, rapaz? Bom, se disser, pagou uma consulta para o médico particular, de R$800 a consulta, acabou em dinheiro de novo. Não adianta. Mas teria outras formas de ainda pensar em dinheiro, ou em ajuda, sei lá, a pessoa ficou sem casa, foi pôs para fora de casa, hospedou a pessoa na sua casa durante alguns dias, eu não sei. O que eu gostaria de saber é quando é que ia entrar na lista, quando alguém perguntasse, adivinha em que eu ajudei o fulano? Escreve aí algumas opções. Quando é que ia entrar assim, pregou o Evangelho para ele? Claro, sabendo que o fulano lá, para quem ele falou, não é um crente em Jesus Cristo. Sabendo disso, será que iria entrar na nossa cabeça a ideia de que eu ajudei o fulano? Rapaz, eu dei uma ajuda grande a ele. O que foi? Pregou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e ainda orou a Deus pelo resultado, desejando
tirar a alma dele do inferno, Deus tirar a alma dele do inferno e levar para o céu. Essa foi a ajuda que tu deste. Na nossa cabeça, sabe o que acontece? Isso é ajuda? Imagine se isso é ajuda. Novamente, valores espirituais invertidos. Pois bem, feliz do pecador que reconhece que precisa desesperadamente desse tipo de ajuda. Como Macedônios, vem e nos ajuda. Ele não disse, mas Paulo concluiu, e corretamente, que ele estava querendo, de alguma forma, ouvir. Ele deve ter ouvido alguma coisa, esse homem, sobre Jesus, sobre Deus, ou os judeus, e que tem uma nova religião aí, falando de uma ressurreição. Eu não sei, ele não diz aqui. Seja como for, feliz deste homem que fez esse pedido. Agora nós vamos ver, nesses próximos versículos, as várias etapas que ocorrem numa conversão. É uma aula de teologia essa passagem aqui. Tendo, pois, navegado de Troade, tiveram que ir de barco, porque um braço de mar separava uma região da outra. Tendo, pois, navegado de Troade, que é onde eles estavam, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então chegaram em Neápolis, que é no norte da Grécia hoje, pisando Paulo pela primeira vez em solo europeu. Foi aqui, precisamente aqui. Hoje essa cidade, ou pertinho dela, existe, chamada Kavala. Para nós é esquisito o nome, mas existe lá na Grécia, e é a tal da Neápolis da época. Mas logo eles foram para Filipos, uma cidade grande na época. Inclusive, um dos que acham que Lucas podia ser de lá é que ele elogia Filipos. O pessoal gosta de mínimos detalhes para tirar grandes conclusões, né? Quando ele diz aqui, primeira do distrito e colônia, ele elogiou Filipos. Então, ele gostava de Filipos por alguma maneira, por algum motivo e tal, Lucas. Seja como for, foram para uma cidade muito importante da época, Filipos, que essa não existe mais. Só existem lugares de pesquisa arqueológica lá hoje, mas a cidade em si não existe mais. Então, foram da cidade para junto do rio. Nós já vimos que Paulo tinha o costume de se dirigir primeiramente às sinagogas. Não aconteceu aqui. Por quê? Não sabemos. Não fala. Se não tinha sinagoga nenhuma, ou o número de judeus era muito pequeno, não suficiente para fazer uma sinagoga, que precisava de no mínimo 10 homens para uma sinagoga. Então, não sabemos por quê. É raro ver Paulo pregando no campo, fora da cidade. E aqui está um exemplo. Ele saiu ali do centro, da parte mais residencial de Filipos, e foi para esse lugar que ele chama aqui de junto do rio, disse um lugar aprazível ali, fora da cidade. Mas lá foi Paulo. Não seja por isso. O que motivou eles chegarem até lá e tal, não sabemos. Então surge uma oportunidade excelente de ele pregar o evangelho a um grupo de mulheres, que estava um grupo reunido ali em oração. Não sabemos se além disso havia homens ali perto, ou estavam fazendo algum tipo de culto, ou se era ali que eles se juntavam em vez de ter uma sinagoga. Não sabemos. Sabemos só o que está escrito aqui. Então o fato é que
vemos o grupo de 4 missionários aqui pronto para qualquer oportunidade que surgisse ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, aquela mulher chamou a atenção de Paulo, ou Paulo chamou a atenção, ela foi chamada a atenção, ficou ligadíssima naquilo que Paulo estava falando, porque era uma temente a Deus. Ou seja, ela acreditava na existência de Deus. Ela procurava viver de uma maneira correta, tinha algum temor a Deus. Ela levava a sério assuntos espirituais. Porém, isso não significa que ela era uma mulher quite com Deus quanto aos seus próprios pecados, que ela estava perdoada dos seus pecados diante de Deus. Não significava que ela já tinha a vida eterna garantida. Em suma, não era uma mulher salva. Não tinha a sua alma salva. Milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo, acho que temos hoje entre 7 e 8 bilhões, não sei se já passou dos 8, acho que não. A última vez que eu olhei estava entre 7 e tantos bilhões de habitantes no mundo. Então, centenas de milhões ou bilhões, imaginamos que bilhões mesmo, acho que os chamados cristãos do grande cristianismo é 1 bilhão e tanto, eu acho que é por aí. Você nem se chega a 2 também, não. Então, se fizer a conta ao contrário, diminuir, né? 7 de 2 que seja, são 5 bilhões. E é porque desses 2 aí chamados cristãos dentro do grande cristianismo, é óbvio que muitos não vão ser convertidos, também vão ser tementes a Deus. Seja como for, há bilhões de pessoas hoje, como Lídia era neste momento aqui. São pessoas que acreditam em Deus, são religiosas, têm bom comportamento na sociedade e, infelizmente, pensam que, por causa dessas condições, elas estão bem com Deus, não tem nenhuma pendência a tratarem com Deus. E, curiosamente, pessoas assim, via de regra, são as mais difíceis de serem realmente evangelizadas, no sentido do evangelho tocá-las e elas entenderem que precisavam se converter. Meu pai tinha 55 anos quando se converteu a Cristo, e era um homem correto, sério, benquisto na sociedade. E foi difícil o pastor Haroldo convencê-lo que ele precisava de salvação. Foi difícil. O que eu vou mudar na minha vida? Sou um homem sério, estou fiel à minha mulher, respeitador da lei, trabalho honestamente, educo meus filhos. Aí você vem me dizer que eu vou para o inferno. E eu não aceitava de jeito nenhum, não entrava na cabeça dele. Vou me arrepender de quê? De que eu faço as coisas corretas. E aí foi só o Espírito Santo mesmo, para convencê-lo, obviamente, o pastor Haroldo. Eu também participei muito, né, da conversão dele, porque eu já era convertido. Mas os dois conversavam muito, porque inclusive tinham a mesma idade, a mesma geração, era
até mais fácil. Então, o temente a Deus, ele não entende o que precisa mais além de acreditar em Deus. Eu já acredito. Mas você tem que fazer parte de uma igreja. Eu faço. Eu já nasci dentro de uma igreja. Fui batizado no 8º dia, no 10º dia. Eu fui batizado. Quer que eu diga o nome do meu padrinho, da minha madrinha de batismo? Eu digo. Fui. Sou cristão. Frequentei muito, ainda frequento igrejas, que aliás é a maior igreja do cristianismo. A igreja oficial do cristianismo, eu faço parte dela. E vou aos serviços religiosos lá, tudinho, o que é que falta? Me confesso, como é para confessar. Assim foi ensinado, né? E eu tenho que me converter de quê? Agora, falhas todo mundo tem. Não, seus pecados. Sim, claro que eu tenho pecado. Você não tem, não? Que se diz que tem vida eterna? Você não tem vida eterna? Tenho. Você não é convertido a Jesus Cristo, como você está dizendo aí, quer me converter também? É. Então, você não tem pecado. Eu tenho. Não, eu não estou dizendo que eu não tenho pecado, não. Eu tenho também. Ah, você tem? Tenho. E aí, foram perdoados. Por quem? Jesus. O mesmo Jesus que eu adoro lá na minha igreja. Como é que você foi e eu não sou? Aí você quer me convencer que eu preciso me arrepender. E você sabe, se eu não me arrependo dos meus pecados, eu acho ruim demais, dizer não me fez palavrão, mentir e tudo isso. Acho ruim. Você não acha, não? Eu disse, acho também. Então, vai chegar um ponto que a conversa vai parar. Por mais cordial que seja, por longa que seja, detalhada que seja, mas vai chegar um ponto que essa conversa vai parar. Faltam algumas coisas para alguém que é temente a Deus, que é de uma religião, que tenta agradar a Deus, tenta viver corretamente. Faltam algumas coisas. O que estão aqui na história de Lídia? Depois de lermos que ela era temente a Deus, o que vem a seguir? Está aqui. 14. Certa mulher, chamada Lídia, vamos estudar a Bíblia, preste atenção para as coisas que a Bíblia diz. A Bíblia não é um livro como outro qualquer, não. A palavra aqui pode ser iluminadora. E é, muitas vezes. Vendedora de púrpura. Eram tecidos que eram tingidos de um vermelho lá, chamado, tipo roxo, cor assim, púrpura, mas era tecido, o assunto aqui era tecido tingido. Temente a Deus, já dizemos, nos escutava. Claro que ela escutava Paulo. Ela não estava lá. Paulo falou, ela escutou. É claro. Quantas vezes você começou a falar o evangelho e aquele colega na faculdade se levantou e saiu? Quantas vezes você começou a falar para alguém e a pessoa, celularzinho aqui direto? Uma vez eu conheci 2 não crentes, foram no meu gabinete, lá na Manancial. Conheci os 2 naquele mesmo dia. Um deles, o assunto era construção, uma construção lá em Juazeiro do Norte, do seminário, que eu fazia parte. Esse era o assunto. Era construtor, um deles, e o outro trabalhava com ele. Então, um deles começou rapidamente a grudar os olhos em mim, e fazer pergunta, e fazer pergunta, e fazer pergunta. E eu adorando aquilo. O outro
Acho que nunca uma parede foi tão olhada por alguém do que aquela do meu teto. Olhava para o teto, olhava para o lado, olhava para os quadros que tinha ali. Cara de enfado. 2. Depois de muita história, um deles se converte, era o irmão Ricardo Calu. Foi assim. O outro, não sei, há muito tempo não trabalha mais com o Ricardo e não sei o rumo que ele tomou. Espero até que seja crente hoje, não sei. Eu sei que, na época, eu posso afirmar que ele não escutou. Um escutou, o outro não escutou. Detalhe, os dois tinham ouvidos, não tinha nenhum surdo ali. Então, o escutar aqui não é ouvir fisicamente as ondas sonoras entrando pelos tímpanos, não é, claro. O escutar aqui é muito mais forte do que apenas ouvir. Um escutou, o outro não escutou. Não é um detalhe sutil. É importante que ela tenha permanecido no local e aceitou ouvi-lo, concordou em ficar lá ouvindo. Poderia ter dito assim: nós não queremos lhe ouvir, não. Eu queria até que o senhor parasse. Ela se retirar era uma opção, mas por que ela ia se retirar? Se ela estava no ambiente dela, com as amigas dela, e orando ali no perto do rio, no lugar deles. Aí vem esses 4 homens de fora, forasteiros, e vem falar para mim coisas. Muito obrigado. Obrigada, no caso dela, a mulher falando, né? Mas nós não queremos ouvir isso, não. O senhor podia, por favor, parar? Podia ser, mas nada disso aconteceu. A primeira coisa que falta para um temente a Deus é se dignar ouvir o Evangelho. Primeiro. A fé vem pelo ouvir. Ouvir. Se dignar ouvir o Evangelho. A maioria se recusa a ouvir. Essa recusa existe de todas as formas. Educada, fina, com o aspecto impaciente, como aquele engenheiro lá no meu gabinete, mas não foi mal educado, mas ficou lá, e também ele tinha que estar lá, com o patrão estava do lado, né? Mas tem várias formas de isso acontecer, grosseiramente, tem de todo jeito, e você já deve ter experimentado como crente, eu espero que você já tenha experimentado vários tipos de reações de pessoas a quem você tentou falar o Evangelho, em todo tipo. Debocham do Evangelho, lhe tratam até bem, mas debocham do Evangelho, desprezam. Isso aí é coisa de crente. Já conheço essa história, é coisa de crente. O Evangelho não é coisa de crente, é coisa de Deus. Evangelho é coisa de Deus. Todo ser humano nasce pecador, separado de Deus, com o coração fechado para a vontade de Deus. E Lídia, mesmo temente a Deus, não era exceção, precisava que Deus lhe desse. Eu adiantei aqui as coisas, falta a próxima coisa. O resultado de Lídia ter ouvido. Aqui não disse que ela escutou? Próximo passo, olha a sua Bíblia, aprenda a pegar a Bíblia e jogar um lente de aumento em cima. Vamos ver. Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E aí? O Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração. Quando a gente diz que abriu uma porta, é porque ela estava o quê? Fechada.
Quando diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, é porque o coração de Lídia estava fechado, temente a Deus, orando na beira de um rio, louvando a Deus ali, e o coração fechado. Só porque estava orando, só porque estava reunida, e só porque temente a Deus, a gente assume que ali está alguém que mais nada tem a tratar com Deus com relação a essa questão do destino da sua alma e coisas desse tipo. Não é. Então a pessoa pertence a alguma religião, mesmo a alguma igreja, e é frequentadora assíduo nessa igreja, e fala bem em público, e ela é bem espirituosa e bem simpática, e a pessoa e tem um aspecto muito piedoso, aí acha que ali está alguém com o coração aberto para as coisas de Deus, com a alma livremente em comunhão com Deus. Quem disse? Você é capaz de dizer um que esteja aqui, a condição de um que esteja aqui de coração? Nenhum. Você não conhece a condição de nenhum coração que está aqui, nem eu. Ora, nem eu, claro, sou igual a vocês, não conheço, não sei. Assumir que estão todos abertos aqui, vários aqui podem estar ansiosos que termine, por vários motivos, com pensamentos longe. Então, aqui diz, ela precisava que Deus lhe desse entendimento para as coisas espirituais, ou seja, mexer nela, Deus mexer, Deus tomar a iniciativa, segunda iniciativa de Deus. A primeira é ter mandado Paulo, mais 3 companheiros, pregar para Lídia, providência de Deus, iniciativa de Deus, e escutar, iniciativa de Lídia. Olha, interessante, de Lídia, apesar de que poderíamos dizer com propriedade, Lídia estava sendo dirigida pelo próprio Deus, Espírito Santo, mas não se anula o fato de que foi uma providência de Lídia, ok. Aí Deus, novamente em cena de uma maneira claríssima, abre o coração de Lídia, interfere pessoalmente ali, tudo está incluído na expressão abrir o coração. Ela precisava de fé, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, entendimento para entender, disposição para aceitar aquilo que estava sendo ouvido. Por pura misericórdia, Deus lhe deu fé. Não esqueça, fé é condição básica para alguém ser salvo, mesmo um temente a Deus. Então, quando alguém disser, não, já faço parte da religião A, B ou C, aquilo que eu disse, eu faço parte de igreja, aquilo tudo, sim, e a sua fé? Provavelmente você vai entrar num terreno que uma pessoa assim nunca nem pensou bem, e já está falando já algo meio diferente para ela. Minha fé é sua fé. Como é a sua fé? Você tem fé em quê? Tudo bem, você vai para os cultos, para os serviços religiosos da sua igreja, todo domingo, e frequenta isso, aquilo, foi batizado criança, tudo. A sua fé, eu creio muito em Deus, ótimo, creio em quê? Aí você pode afunilar, estou aproveitando e dando aqui algumas dicas de evangelismo, pessoal. Condição básica, você ter fé no poder de Jesus Cristo. Eu não vou explicar aqui o que é essa fé, que não é o nosso propósito aqui. Mas o fato é que foi através da pregação do Evangelho que Deus abriu o coração de Lídia e deu a fé salvadora. E vemos então acontecer precisamente o que eu já falei e vocês complementaram, que está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra
de Deus. Acho que convém, é interessante a pergunta para quem não teve o privilégio ainda de passar por essa experiência de conversão, de perguntar como é que você tem escutado o Evangelho, você tem se disposto a ouvir. Esse ouvir, claro que inclui ler a Bíblia, ler livros correlatos, conversar com pessoas, tudo isto. Mas vamos voltar ao texto. Deus abriu o coração de Lídia para uma atitude bem específica. Está lá. Para atender às coisas que Paulo dizia. O trabalho de Deus no coração de Lídia foi no sentido específico de fazê-la obedecer, seguir o evangelho que Paulo estava pregando. Então, além de crer, da questão de crer, que aqui não fala na questão de crer, está implícito, como já coloquei, mas agora o Espírito Santo, através de Lucas, resolve ressaltar um aspecto da fé. O quê? Obediência. Falei bastante isso hoje de manhã. A questão da coerência no que a pessoa diz que é e o que a pessoa de fato é, ou como vive. Foi específico. Deus colocou no coração de Lídia, além da fé salvadora, além de crer no que Paulo disse e tudo mais, além disto, obedeça o que você acabou de ouvir da boca desse homem ou desses homens, não sei, se outros falaram, os três além de Paulo. Muitas pessoas acham bonito o evangelho, outras respeitam, outras concordam, mas a palavra de Deus não foi dada apenas para que os homens achem-na bonita, ou para ser respeitada. É bom que ache bonita, é bom que respeite, é bom que concorde com ela, até concordar é bom, mas não é suficiente. Eu concordo com o que a Bíblia diz, tudinho. Aceito. Obedece? É diferente. Porque a obediência é a forma prática e muitas vezes difícil, talvez às custas da própria vida. É a forma de mostrar que a fé que Deus deu foi genuína e que o pecador está realmente tocado e que o coração foi aberto e está pronto agora para obedecer o que Cristo quer. E foi isso que aconteceu com Lídia. Ela aceitou tudo o que Paulo disse. Aqui não diz o conteúdo que Paulo diz, mas é evidente que ele falava de Jesus Cristo, super evidente, e de tudo que cerca a pregação sobre Jesus Cristo, pelo menos as partes mais primordiais. E Lídia, então entregou-se a Cristo, como Paulo, com certeza, disse. Abra o seu coração, tome esse passo de fé, convide-o para ser o Senhor da sua vida, não sei as expressões que ele usou lá, certamente as que nós usamos aqui, não há outras, para a pregação do Evangelho. E ela fez, e agora ela se tornou uma pessoa, além de temente a Deus, perdoada, salva, com a vida eterna garantida. A Bíblia diz aqui, que eu não vou mais comentar quase nada, no 15 a gente encerra, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, olha o nos de novo aí, está vendo? Lucas se incluindo. Nos rogou, dizendo, Senhor, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isto. Ela foi batizada, assim como parentes dela, que implicitamente se converteram também, é óbvio. Óbvio por quê? Porque a Bíblia diz que não tem sentido nenhum o batismo se não houver uma conversão. Então é óbvio. Depois do batismo,
tem algo aqui muito importante que não poderia encerrar sem chamar a atenção disso. Prazer na companhia de Paulo e de seus companheiros, seus novos irmãos em Cristo. Comunhão com os salvos. Tudo está presente aqui nessa história com relação à salvação de alguém, até o resultado do prazer na comunhão. E ela convidou: não, obrigado, fiquem aqui. Não, mas não. Ela insistiu e nos constrangeu a isso. Acho que ela foi lá na porta e fechou. Sai daqui não, só sai amanhã. Vou ficar aqui comigo e com meus parentes. Coisa linda. E ali pernoitaram. Então, esta comunhão com os crentes, os que passaram pela mesma experiência, é naturalmente o que acontece, o que ocorre com quem se converte. É natural. Eu ia dizer a palavra obrigatória, mas não quero, que pode dar a ideia de ser uma coisa à força. Vou ter que comungar com meus irmãos na igreja. Não sei como é que domingo passa tão rápido, domingo para o outro. Mal eu abri os olhos, é domingo de novo. Vou comungar com meus irmãos na igreja. É obrigação, o pastor disse. Eu não vou usar essa palavra de jeito nenhum. O que é? A obrigação bíblica é, mas não quero olhar por esse ângulo. Eu quero olhar pelo ângulo do prazer, dizer: fica. Não, fica, vão dormir aqui, ao ponto de constrangê-los. Essa deve ser a paixão de um crente, em comungar com os outros, em gostar da presença dos outros. Então você vê, ela ouviu o evangelho, escutou, ficou lá. O Senhor abriu o coração dela dando fé. Ela atende à pregação, obedece, obviamente incluindo a necessidade de se arrepender, como Paulo certamente colocou. Batismo, que é a ordenança de Cristo, entra na igreja local através do batismo. E, por fim, a plena comunhão com os crentes. Graças a Deus por cada um de nós. Você agradeça a Deus, porque você, sendo crente, certamente essa sequência todinha já aconteceu na sua vida. E tem uma, que é a última, da comunhão, que seria bom estar sempre sendo examinada por você, né? Porque entra mais a obediência também. Então o crente pode ter sido aberto o coração por Deus, exercitado fé, se entregue a Cristo, ser convertido, mas na hora da obediência pode não ser tão fiel assim, e na hora da comunhão com os irmãos de uma igreja. Esses dois pontos seria bom o crente sempre se examinar, sempre, até ir para o céu. Então, cada um agradeça a Deus por ter passado por isso, crente, e você que não é, você que sabe se não é uma decisão sua. Peça a Deus também que alguém venha pregar o evangelho para você. Bom, hoje já foi pregado, né? Que alguém continue pregando o evangelho para você e que você se disponha a continuar ouvindo e que Deus se digne abrir o seu coração para atender às coisas que a Bíblia fala. E, por fim, você se renda ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a obedecê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.